eu quero ser advogada. Ah, você quer ser advogada? Vem cá, querida, passa uma semana aqui no escritório X para você ver a rotina, ver se aquilo te assusta, se é de boa, né? Ai, faz enfermar. E assim, tem carreira, gente, que infelizmente a gente só pode exercer quando a gente está formado. Você não tem teste. Então, sei lá, psicólogo, você só pode realmente ser psicólogo quando você se forma. Você não pode, ai, tô aqui, já comecei uns projetos e tal. É muito delicado, tem a questão, né, o nosso conselho, de psicologia, enfim, é muito sério com isso e tal. Então, você só vai ser psicóloga mesmo quando você se forma. O advogado, por mais que ele faça estágio e tudo, não sei o que, né? Ele realmente vai encarar aquilo tudo quando ele tirar a OAB dele, né? É, enfermeiro, enfim, eu não sei, né? Acho que tem várias coisas, mas esse processo de ir caminhando, ele precisa ser construído. Eu quero trazer um outro exemplo também e quero falar desse livro aqui, já falando de exemplos. Ai, Deixa eu falar um ponto tô desse. muito do livro, gente. Está. Tá. E aí você traz o seu exemplo depois, ou desse. Quando você fala do psicólogo e do advogado, o meu primeiro emprego foi auxiliar num escritório de advocacia. Eu tinha 17 anos quando comecei ali. E ali eu já conseguia entender como era ser advogado. Eu já sabia como funcionavam petições, como eram audiências e tudo mais. E é tipo, mesmo psicólogo, você pode começar a dar mentoria online, sabe? Você consegue experimentar. Ouvir as pessoas trazer uma mentoria online é um pouco parecido com uma clínica, onde você vai ouvir as pessoas falar sobre ela. Você provavelmente não vai ter treinamento, então você não vai saber calar a boca, você vai falar às vezes mais que a pessoa que está dando a mentoria, e não é isso que você deve fazer ali. Então, tem coisas que você consegue experimentar e estudar, apesar de você precisar fazer uma faculdade depois, né? E eu acho isso muito legal de pensar que é justamente. A gente vive muito na fantasia, né? A gente vive na fantasia que é: eu estou infeliz no meu trabalho, mas se eu mudasse de carreira, talvez se eu fosse psicólogo, eu seria mais feliz. Talvez se eu fosse advogado, eu seria mais feliz. Mas aí você fica nessa fantasia, você vive a fantasia na sua cabeça. A fantasia é quentinha, a fantasia te acolhe, te abraça ali, e aí você vive triste durante o dia e sonhando com um futuro melhor que nunca vai vir porque você não está fazendo nada em direção daquilo. Porque é quentinho, porque é gostoso. Quem nunca habitou ali? Eu já habitei muito esse local da imaginação. Mas a imaginação, eu acho que o exemplo que você deu ali da pessoa que você conhece, do professor, de ensinar, a imaginação não te mostra que justamente para você dar uma aula, precisa fazer pesquisa, você precisa criar um roteiro, você precisa criar slides, dependendo do que vai fazer, você precisa criar um papel, você vai ter que criar exame, você vai ter que pensar que pergunta você vai fazer naquilo, como que você vai avaliar as pessoas. Tem um monte de coisa aqui dentro da nossa cabeça quentinha, pensando as pessoas vão aprender comigo, eu vou ser um excelente professor. Não vai incluir os outros 70% que é trabalho mão na massa, de fazer um monte de coisa que aquilo envolve. E o quanto é gostoso realmente poder experimentar. Ir no fim de semana, se voluntariar em algum lugar para você ver como funciona. Tem muita coisa de livros que fala, né, que para você saber se você gosta de uma coisa, você tem que começar a trabalhar naquilo, para você saber se você realmente gosta daquilo. E se você consegue fazer em meio período, no fim de semana ou à noite, isso é ainda melhor, porque você continua com a sua carreira, pagando as suas contas, porque todo mundo tem que trabalhar e pagar as contas, e consegue experimentar outras coisas. E criar um plano e falar com pessoas e começar a fazer é uma coisa muito gostosa de se fazer. Quando eu estava estudando para esse episódio, tinha uma psicóloga que eu estava assistindo uma coisa dela e ela falou, ela tinha uma paciente que não demonstrava interesse para nada. Fazia anos que a paciente vinha, tipo, ela só dava de ombros assim. Aí uma hora ela conseguiu fazer uma pergunta de um jeito que a paciente virou para ela, riu assim e falou: eu gosto de gorila. E aí, com aquela informação, ela foi fazer um voluntário num zoológico. Aí ela descobriu que se apaixonou por aquilo, que ela adorava a gorila de alguma forma para ela. E ela conseguiu calcular o quanto que custaria para ela mudar de emprego, ela teria que mudar de cidade e tudo mais. Mas é isso. Ela conseguiu, num voluntário, num zoológico, por causa que ela falou gorila, descobri que ela adorava gorila e ia trabalhar no zoológico, que aquilo dava alegria para ela. Aquilo pagava as contas, óbvio, que a gente não viu só de alegria, e todo o estresse, toda a outra parte de burocracia, tudo isso também compensava pela parte da alegria de trabalhar com gorila. E como isso é maravilhoso, né? Poder experimentar, conseguir criar um plano para experimentar.
Claro que não sempre, né, gente, como já falamos aqui, num local de privilégio, né? Assim, porque Uhum. realmente quem pega 2 horas de trânsito para ir trabalhar, 2 horas no ônibus para voltar, não sei o quê, não tem vontade nem de viver quando chega em casa e tal. E Enfim, nem no então, fim de semana, né? temos um É recorte exausto, aqui, né? é. Mas o outro exemplo que eu queria dar é uma pessoa bem próxima que era da área da saúde. Então, assim, tinha aquela rotina maluca de trabalhar em hospital, enfim, e tal, né? Muito cansativo. E ela sempre foi uma pessoa, assim, de pessoas. Então, até na área que ela trabalhava fazia sentido, porque ela cuidava de gente e tal. Mas aconteceram coisas na vida dela e ela resolveu fazer psicologia. Então, ela foi fazer uma faculdade, já adulta, com filhos, enfim. E aí, quando ela me procurou, assim, é uma pessoa conhecida, uma amiga, não veio como cliente, né? Ela, tem alguma coisa que você pode fazer para me ajudar? Porque ela estava, acho que já para se formar. E aí, ela continuava na área da saúde, mas ela estava para se formar e ela queria começar a carreira que ela tinha se formado, que era psicologia. Aí, eu falei deste livro aqui, que é o Business Model You, que é um livro baseado no Business Model, que é um formato de desenho de negócio, né? Que é baseado num Canva lá bem simplificado e tal. Só que esse livro ele é totalmente voltado para você, para o seu processo de carreira, o que que você quer fazer, quem você quer atender, como, e ele tem vários exemplos, enfim, é maravilhoso. É, esse daqui, ó, que é o Canva, né? Que é Se o você está no formatinho. YouTube ou não, corre lá no YouTube É. e vai estar o link na descrição também do livro para você dar uma olhada. Não, e esse meu livro eu já usei tanto que eu coloquei o coisa aqui, ó, mandei colocar porque ele já estava tudo esbagaçado, porque ele não é assim. Uhum. Ele é um livro Encadernou ele, né? normal. Ele tá todo, enfim, já tá, né? Aí eu falei desse livro, falei, olha, eu uso muito esse livro nos processos de coaching, porque eu acho que fica visual e tal, não sei o que e tal. Cara, ela levou o livro e eu acho que assim, uma semana depois ela voltou com um caderno cheio de anotação e de ideia. Sabe quando a pessoa faz a lição de casa mesmo? Ah, eu tô pensando isso, eu tô pensando aquilo e não sei o que, né? E aí ela montou, ela entrou em contato com ela, os filhos estavam, né, no colégio, né? Ela entrou em contato com os colégios. Ela fechou grupo para falar com as professoras de gestão emocional. Desses grupos saíram pacientes para ela. Aí ela foi, sabe quando a pessoa voa? Você fala, meu Deus do céu. E fazendo esse processo, deixando, e aos poucos ela foi, né, deixando o primeiro trabalho dela e tudo, e fez uma transição total. Hoje trabalha com psicologia, com atendimento, outras coisas que ela faz e tal, mas é isso, assim, sabe? Ela sentou, ela mergulhou aqui no business model, ela desenhou o que ela queria, ela olhou para o que ela tinha de contato, gente que ela conhecia, o que que ela podia fazer, por onde ela podia começar, fez os grupos, desses grupos saíram pacientes, depois fez grupo de mãe, enfim, sabe? E aí tem gente que se forma e fala, ai, mas não tenho cliente, mas eu não tenho paciente, mas eu não conheço ninguém, por onde eu começo? Porque existem outras coisas que não se levam em consideração, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que vai precisar de cliente, como que você vai captar esses clientes, né? Tem as redes sociais, que somos todos escravos, tanto de consumo quanto para negócio. Você não consegue gravar vídeo do Instagram? E aí, tipo, como que você vai criar uma audiência, né? Não é só gravar o vídeo, não é só criar mensagem, e, tipo, qual é a audiência que você está procurando, né? Existem tantas coisas que a gente tem que aprender. Inclusive, eu sou muito grato por ter feito publicidade primeiro, porque eu acho que é uma faculdade que todo mundo tinha que fazer, ou ter um curso de um ano, assim, de publicidade, sabe? Porque você entender como que funciona uma marca, como que funciona uma audiência, para quem você está falando, qual é a mensagem, como que você vai captar isso. E que nessa parte de negócios, né, que existe, que é a expressão que é a muleta, né? Coisas que você não é bom, você arruma um sócio ou um amigo que vocês vão fazer uma parceria. Por favor, faça um contrato, porque mesmo amigo no negócio tem que ter uma coisa legal ali. Você coloca, tipo, é uma pessoa que sabe vender, que sabe captar cliente, mas seja ruim em tal coisa e você é boa nessa tal coisa. E como isso é maravilhoso da gente, justamente, a gente não faz nada sozinho. Conseguir entender ou contratar alguém para fazer tal coisa, fazer campanha e tudo mais, e como isso funciona, assistir um vídeo no YouTube explicando como que funciona o básico e você entende.
Porque o quanto que eu vejo de pessoas, por exemplo, anunciando no Instagram um vídeo que não diz nada com nada, aí você entra no perfil, não tem nada com nada no perfil, é tipo, você está pagando o seu dinheiro pro Instagram, pro Facebook, para quê? Não é só você fazer um anúncio, você fazer um vídeo, fazer uma postagem. Existem tantas ramificações disso, é importante ter esse conhecimento de como isso funciona. E falar com as pessoas é algo que ajuda muito. Mas isso é parte de tudo que a gente vai fazer, né? A gente sempre vai trabalhar para alguém que vai pagar. E é tipo, como que a gente vai captar essas pessoas? Como que elas vão chegar? Tem pessoas que não têm dificuldade nenhuma. Tem pessoas que acham que tem dificuldade quando começa a ver, ixi, era só isso que tinha que fazer. E tem pessoas, que inclusive eu me encaixo, por exemplo, que muitos medos que eu tive na minha vida por anos era essa exposição, de estar aqui nesse vídeo, de estar gravando, de estar aparecendo, de estar falando com as pessoas, de estar colocando isso na internet. E eu tive que descobrir como achar pequenos passinhos que me ajudaram a hoje não ter problema em fazer isso. Mas foi doloroso, muito doloroso. E eu vivi no mundo da imaginação por muito tempo, aconchegante, quentinho ali. E acontece.